Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Paulo Gala mente sobre o BPC e criminaliza políticas sociais. Antes de começar o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá, não perde nada, QR Code está aparecendo aqui na tela do vídeo, o link está na descrição do vídeo também. Camaradas, com muita tristeza, mais uma vez, eu vou falar de outra pessoa, lida como de esquerda, como progressista, que está mentindo sobre o BPC e atacando essa política social muito importante. Veja, eu preciso dar um contexto para vocês que é muito importante. Eu já falei isso em outros vídeos do canal, mas é sempre importante repetir pela pedagogia, do tema. Veja, quando vem a contra-reforma trabalhista e da Previdência, a consequência prática disso é aumentar a informalidade, precarizar as relações de trabalho e dificultar o acesso das pessoas à previdência social. Um dos objetivos dessa contra-reforma trabalhista e da Previdência, porque elas são projetos concatenados, viu, gente, casados, é fortalecer o mercado privado de previdências. Então, assim, é a ideia de obrigar, na base da força, que trabalhadores e trabalhadoras de melhor salário sejam obrigados a ter previdência privada para, inclusive, garantir fatias de lucro maior para a banca privada, para os bancos, instituições financeiras. Só que tem um problema, que aconteceu o óbvio para quem conhece o Brasil. Você ataca a formalização da força de trabalho, você aumenta a informalidade, você ataca a previdência. Então, pessoas que poderiam se aposentar cumprindo o tempo de trabalho, de contribuição e chegando na idade, não vão se aposentar, por tempo de contribuição em carteira assinada e vão migrar para o BPC Loas, que é basicamente um benefício que na linguagem popular, inclusive as pessoas falam que é aposentadoria, mas não é formalmente aposentadoria, mas enfim, que é para pessoas que chegam em 65 anos e que são pobres, têm uma renda de 1/4 de um salário mínimo. Então, toda pessoa pobre no Brasil que chegou a 65 anos e não tem um tempo de contribuição para a Previdência Social pode solicitar o BPC Loas. Então, era óbvio que a partir do momento que foi feita a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, o número de pessoas solicitando o BPC Loas ia crescer. E é óbvio também que esse seria o próximo alvo do ataque. Dado que, se você mantém o BPC como tá, ele em alguma dimensão anula o efeito esperado do ataque, que é a contra-reforma da Previdência, percebe? Ao invés de potencializar o mercado privado de previdência, você vai fazer com que as pessoas migrem da Previdência Social, porque não tem tempo de contribuição, para o BPC Loas. É isso. E aí, é por causa disso que já no governo Bolsonaro, que é pós-Temer, já se começou um ataque ao BPC Loas. Já no governo Bolsonaro. E na época, o governo Bolsonaro também começou o ataque ao BPC falando de pente fino. Inclusive o PT, na época, ele falou que contra o pente fino do Bolsonaro, inclusive com bons argumentos. E os argumentos do PT contra o pente fino do Bolsonaro servem igualzinhos como argumento contra o pente fino agora do governo do PT, do governo do presidente Lula. Inclusive, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, o vídeo do meu canal É Fake News que o governo Lula está atacando o BPC, em que eu explico em detalhes como esse negócio de é só pente fino, é só recadastramento, é mentira, e mais de 300 mil pessoas já foram cortadas do BPC. Coloca aí na tela, Maxwell, notícia com o número de pessoas cortadas do BPC. Então, é importante entender isso. Veja, toda a burguesia, especialmente o sistema bancário, quer o ataque ao BPC, perfeito? E aí, para surpresa ou tristeza, um bocado de gente progressista tá repetindo o discurso da burguesia. E aí se cria uma doideira que é assim. Quem tá criticando o ataque ao BPC não é de esquerda porque tá criticando o governo Lula. Mas quem tá defendendo o ataque ao BPC é de esquerda porque tá a favor do governo Lula, mesmo defendendo um projeto que é um projeto de toda a burguesia brasileira. Veja, isso não faz sentido. Então assim, peraí, você é de esquerda porque você tá defendendo uma medida do governo Lula, mas essa medida é apoiada pelo Bradesco, pelo Santander, pelo Itaú, pelo BTG Pactual, por toda a banqueirada. É isso mesmo? Como é que é isso, assim, sabe? Não faz sentido nenhum, mas tudo certo. E aí, quem agora foi mentir sobre o BPC foi o Paulo Gala. E aí, atenção, viu? Atenção. Assistentes sociais de todo o Brasil. Quero falar principalmente com vocês. O Paulo Gala, economista,
presidente de banco, né, ex-membro do Conexão Xangai, ele mentiu sobre várias políticas sociais e adotou um discurso de criminalização de políticas sociais. Eu vou mostrar para vocês o discurso do Paulo Gala, vou destrinchar as mentiras e depois fazer um debate teórico e político para mostrar para vocês como esse discurso do Paulo Gala é um discurso neoliberal. Alguém vai dizer assim, mas João, você está chamando todo mundo de liberal? Não, não tô chamando todo mundo não, tô chamando quem tá com o discurso neoliberal de neoliberal, porra. E eu vou mostrar para vocês porque é. Vamos ver as mentiras, canalice pura, enfim, do Paulo Gala. Lembrando que o outro membro do Conexão Xangai, o André Roncalha, já contou mentiras sobre o BPC, né? Eu fiz um vídeo respondendo, bota aí na tela Maxwell, e eu não acredito em coincidência, né? Essa galera próxima do Fernando Haddad e da equipe econômica do governo, com o mesmo discurso mentiroso sobre o BPC, perfeito? Mas vamos ver aqui o discurso do Paulo Gala, que foi no Critique, inclusive. Mandar um abraço para os camaradas do Critique, gosto muito do podcast. Inclusive, foi uma pena que não teve um contraponto, mas tudo certo. E aí, gente, como o trecho é curtinho, eu não vou acelerar a velocidade não, vou deixar em velocidade normal. Legítimas, né? Não é uma questão de desqualificar as demandas. Agora, a gente vai ter que votar. A gente vai ter que votar para ver quem tem prioridade. Eu até queria só dar uma palavrinha desse negócio do pacote, que isso é uma coisa que me incomoda, porque assim, tem muita fraude nisso. Perceba, foi ele que puxou o assunto sobre as políticas sociais. Ele nem sequer foi perguntado, ele fez questão de falar. Aí vamos ver a fala, presta atenção. Né? E aí eu acho que desvirtua a política. Por exemplo, o BPC, né? Então, tem muita gente que eu brinco que a pessoa faz uma carteira de benefícios sociais. Então, assim, a pessoa está trabalhando, mas recebe o seguro-desemprego porque trabalha sem carteira. Aí tem alguém na família que recebe o Bolsa. Pronto, aí já começa a primeira coisa, veja. O seguro-desemprego, você tem direito a receber. Estava trabalhando com carteira assinada, foi demitido e tal, não sei o que, você recebe seguro-desemprego. Veja, gente, não é fraude você continuar recebendo seguro-desemprego se enquanto você está recebendo, você arrumou um bico e você não está com carteira assinada. Sabe? Não é fraude. A partir do momento que você assina a carteira, é automático. O seguro-desemprego é suspenso. Então, todo mundo que é pobre, que é trabalhador, todo mundo já fez isso que é, porra, tava trabalhando, tava no emprego aí, ou bom, ruim, enfim, mas aí fui demitido, eu tô com seguro-desemprego. Aí aproveito para descansar, chega um momento que eu começo a pegar um bico para complementar minha renda, então eu aproveito. Por exemplo, nossa, a coisa mais comum do mundo. Eu, quando era adolescente, eu já fiz muito esse trabalho, que é assim, a galera tava trabalhando, é demitida, recebeu o seguro-desemprego, como em favela, quase todo homem é metido a pedreiro, a encanador, eletricista, aprende a se virar porque faz bico desde sempre. A galera pega o seguro-desemprego, fica recebendo e fica fazendo bico. Bico de pedreiro, bico de encanador, bico de trocar telha, bico de pintar um muro, bico de fazer um reboco. Então eu já ajudei como auxiliar de pedreiro muita gente que estava numa situação como essa. Então veja, isso não é ilegal, isso não é ilegal, isso não é imoral. E aí veja, a pessoa que recebe seguro-desemprego, ela contribuiu para isso, é um direito dela, tá ligado? Tipo, veja, já começa com um negócio absurdo, tá ligado? Começa com um negócio absurdo. Então é tipo assim, você foi demitido, você tá recebendo seguro-desemprego, pode descansar, não pode aproveitar esse momento para fazer um bicozinho aqui, fazer um pé de meia, você não pode costurar para fora, você não pode fazer um bico de fazer um reboco, você não pode fazer um bolo de uma festa, você não pode, por exemplo, a minha vizinha aqui tem um filho, eu vou fazer um bicozinho de babá e tal para guardar uma grana enquanto tô recebendo seguro-desemprego. Não, pode não, viu? Porque o Paulo Gala vai falar mal de você, viu? Então veja, primeiro, isso não é fraude, isso não é quebra da lei. A partir do momento, é automático, gente, automático. Se você está recebendo seguro-desemprego, você arruma um emprego com carteira assinada, você assina a carteira, o benefício é suspenso. A única fraude nesse caso é se você está recebendo um benefício, assina a carteira e continua recebendo benefício. Só que a pessoa não tem nem como fazer isso, sabe? Inclusive, eu nunca ouvi falar um caso desse. Ah, não, era para receber o seguro-desemprego, eu passei 1 ano recebendo com carteira assinada. Eu nunca vi nada semelhante. Então, veja, tá ligado? Enfim, mas vamos continuar. A família e tem alguém que é mais velho e recebe o BPC. Então, você soma tudo, a pessoa ganha 3, 4 mil reais de auxílio, né? Então, não é correto isso, porque foram políticas desenhadas para ou uma população que está em extrema pobreza, ganha 600 reais, ou uma pessoa mais velha que está em extrema pobreza, mas não precisa fazer uma carteira de benefícios sociais, porque isso desvirtua completamente a política. O negócio do auxílio... Veja,
Veja que é um tom moralista contra a classe trabalhadora, né, gente? É um tom violento, é um tom criminalizador. Porque, repare, a configuração familiar. Vamos imaginar que você tem uma família que tem uma mãe com um filho atípico e avô e avó, né? Os pais e a mãe dela, né? E aí, qual é a questão? Hoje essa família pode receber o Bolsa Família e 2 BPC. Então, essa mãe de um filho atípico pode receber o Bolsa Família e pode receber 2 BPC, ou por cada um dos idosos, ou por um idoso e o seu filho PCD, né? Veja, o que é que o Paulo Gala está dizendo? Ele está tratando isso como uma espécie de desvio do programa. Mas veja, gente, nessa configuração familiar, né? Nessa configuração familiar, essa família, mesmo se receba R$ 3.500 de benefício, essa família continua pobre. Sabe por quê? Porque, tendencialmente, pessoas idosas têm custos a mais para sobreviver que pessoas na juventude não têm. Custos como, por exemplo, com remédio, com alimentação, a depender da pessoa idosa, com fralda geriátrica, com consultas médicas, etc, etc. Então, todo mundo que convive com pessoas idosas sabe que se a pessoa particularmente tiver com a saúde deteriorada, né, isso tem um custo muito alto, gente. Então, o Brasil tem hoje um mercado consumidor de mais de 120 milhões de brasileiros que consomem remédios de maneira regular. Esse mercado consumidor tende a crescer porque o país está envelhecendo, então pessoas idosas, elas têm custos que pessoas jovens não têm, né? Então eu, por semana, eu praticamente não gasto nada na farmácia, né? Porque eu não tomo nenhum remédio e tal, a única coisa que eu estou tomando é o suplemento de vitamina D que minha nutricionista mandou, mas é isso sim, é barato, enfim, eu acho que foram 2 caixas que duram 90 dias, deu R$60, alguma coisa assim, sabe? Isso por um lado. Outro lado, crianças, pessoas PCDs, a depender de que tipo, né, de dificuldade a gente esteja falando, também tem um custo a mais gigantesco. Então, não é como se a pessoa ganhasse, por exemplo, 2 BPC em um Bolsa Família, a pessoa ficasse de cara para cima na praia de Boa Viagem, não. Na praia de Ipanema, não, gente. O que é isso, sabe? E assim, não é nada ilegal. Veja, quero até mostrar aqui para vocês. Vamos sair rapidão do vídeo para mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a notícia, aqui na parte de baixo. Aqui, ó, presta atenção. Vou ampliar, tá dando para ler, mas eu vou ampliar mais um pouquinho. Além disso, a partir de 2020, uma nova regra permitiu o pagamento de 2 benefícios de um salário mínimo por família, em vez de somente um. Antes, apenas uma família com 2 idosos poderiam receber o BPC. Depois, outros arranjos foram permitidos. Uma família com idoso e uma pessoa com deficiência. Uma família com uma aposentadoria de um salário mínimo e um BPC de qualquer tipo. O Bolsa Família não entra na conta. Assim, é possível receber de 2,5 até 3 salários mínimos, a depender da configuração familiar. Veja, era governo Bolsonaro, 2020, e a gente conseguiu conquistar uma mudança nos critérios de recebimento dos benefícios sociais, entendendo, gente, entendendo que famílias que têm configurações, então, por exemplo, se a família tem 2 pessoas idosas, por exemplo, essa família não é justo que essa família só possa receber um BPC, né? No caso, as pessoas, enfim, estarem no critério de renda e tal. Pô, é justo. São duas pessoas idosas, 2 brasileiros que trabalharam a vida inteira, né, para construir esse país. E aí todo mundo sabe, enfim, o custo que é, a dificuldade que é. Se a pessoa tiver problema de diabetes, se a pessoa tiver problema de pressão alta, questões com alimentação, passagem, médico e remédio. Sabe, gente? Aí não, a família tem uma pessoa idosa e tem uma pessoa com deficiência. Pô, é justo que receba 2 BPC, gente. Pelo amor de Deus, sabe? A gente conseguiu conquistar isso em 2020, inclusive com a contribuição fundamental dos deputados do PT, quando era oposição ao governo Bolsonaro. Não tem nada de fraude aqui, não. Não tem nada de legal nem de moral aqui, não. Ah, a família recebe 2,5 salários mínimos. E daí, porra? E daí? Sabe? Qual é o problema? Qual é o problema? Tá tudo dentro dos critérios? Então qual é o problema, gente? Veja, assim, eu fico pessoalmente tocado por esse tema do BPC. Não é só pelo fato de que eu sou doutorando em serviço social, sou da área, não. Porque assim, eu vi a minha avó começou a trabalhar com 5 anos de idade no corte da cana-de-açúcar. Minha avó passou a vida inteira comendo pão que o diabo amassou, uma agricultora do interior do Cabo de Santo Agostinho, né? Mãe Zezé, como a gente chamava ela, Dona Albertina. E aí eu vou dizer uma parada para vocês. Minha avó só passou a ter segurança alimentar. O que é isso? Garantia que ela vai comer 3 vezes por dia, sempre, no dia que ela começou a receber o BPC. Então foram mais de 50 anos de trabalho, né? Minha avó passou fome em vários momentos. Metade dos filhos dela morreu de fome
como era comum nos interiores do Brasil, nos anos 60, 70. Enfim, metade dos filhos dela morreu de fome. Minha mãe passou fome, sabe? Minha mãe passou fome, meus tios passaram fome. Minha avó, ela só conseguiu ter segurança alimentar, dignidade, de dizer assim, ó, tenho garantido 3 pratos de comida por dia, quando minha avó passou a receber o BPC, sabe? E aí eu vejo essa galera atacando o BPC, atacando políticas sociais e, assim, defendendo tirar um prato de comida da boca das pessoas, pô. Isso, veja, as minhas tias, todas, praticamente trabalharam a vida inteira como empregada doméstica, lavando pra fora e cuidando de menino, né? Das minhas tias, ninguém tem tempo de contribuição. Ninguém. E essa é a realidade, gente, de uma família negra, pobre, que saiu do interior, migrou pra capital, né? Veio para Recife, ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, e a maioria delas nunca passou mais de 15 anos com emprego e carteira assinada. Então, assim, todas as minhas tias, inclusive minha mãe, vão depender do BPC Loas para ter uma renda para, entre aspas, se aposentar, sabe? Aí, vocês entendem? Cara, deve ser, na moral, assim, deve ser muito bom ser playboy e pagar de ser de esquerda, velho. Mano, deve ser muito bom, velho. Porque, assim, nada lhe afeta, né? Nada afeta o seu entorno, nada afeta a sua família, nada afeta o seu bairro. Você fala de uma situação distante, né? Então, quando você debate violência policial, quando você debate falta de saneamento básico, quando você debate precariedade no SUS, quando você debate desmonte da educação pública, quando você debate os problemas do transporte coletivo, quando você debate falta de espaços de lazer e de cultura, quando você debate falta de planejamento urbano, rua que alaga, morro que desaba, ataque à política social, nada afeta você, né? Porque você está de fora, né? Você está numa condição social totalmente apartada daquela realidade e você fala daquilo ali como se fosse um antropólogo no século XIX estudando uma comunidade primitiva, com todas as aspas possíveis. Você olha aquilo ali de fora, né? Porra, gente, não é possível. Aí o Paulo Gala dá a entender que as pessoas que recebem 2 salários mínimos e meio, 3 salários mínimos e meio, elas estão cometendo alguma fraude, estão violando alguma lei, sendo que foi uma conquista que a gente conseguiu empurrar contra o governo Bolsonaro em 2020, justamente entendendo o processo de envelhecimento da população brasileira, entendendo o processo de aumento da informalidade, dando uma resposta imediata para mitigar a fome. As pessoas não irem morar na rua. Eu estou dizendo a vocês, já repeti isso várias vezes no canal, nessa nova regra que o governo Lula está propondo, proibindo que uma mesma família receba 2 BPCs, por exemplo, se uma configuração familiar tiver uma pessoa com deficiência e uma pessoa idosa, a depender da deficiência que a gente esteja falando, vai se priorizar solicitar o BPC para a pessoa com deficiência do que para a pessoa idosa. Sabe por quê? Porque a pessoa com deficiência tendencialmente tem uma expectativa de vida maior. Isso cria uma pressão institucional, isso cria uma pressão econômica para você começar a maltratar e abandonar pessoas idosas. Então não tenha dúvida que, se for aprovada a mudança no BPC que o governo Lula está defendendo no pacote apresentado pelo Fernando Haddad, nos próximos anos a gente vai ver o aumento de pessoas idosas em situação de rua. Pode ser que no Brasil cresça um fenômeno que é um flagelo lá na Coreia do Sul. Sabe o que é? Que são mulheres da terceira idade na prostituição, gente. Porque não tem renda, não tem apostadoria, não tem porra nenhuma. Sabe? Mulheres da terceira idade na prostituição. Então, assim, às vezes eu fico muito puto e falo, enfim, com ânimo exasperado, mas em situações como essa eu tenho até dificuldade. Enfim, eu tenho até que me controlar, porque senão eu falo uma coisa, recebo um processo, mas vocês não entendem como isso é difícil, velho. De verdade, assim. Enfim. E essa aí é a suposta esquerda desenvolvimentista keynesiana, né? Enfim, com essa esquerda aí, quem precisa de neoliberal? Mas voltando aqui para as mentiras do Paulo Gala. Vai, Paulo Gala, mente aí. Doença também, não sei se você viu o detalhe disso. Hoje a pessoa, apenas com uma assinatura do médico com CRM, ele passa uma doença lá no BPC. Então imagina a quantidade de fraude que tem nisso, que o cara é amigo médico e fala que a assinatura do médico com CRM, ele passa uma doença desenhadas para ou uma população. Eu vou voltar aqui, que isso aqui é mentira, mas eu quero que vocês prestem mais atenção, que ele fala de auxílio-doença mais BPC. População que está em extrema pobreza, ganha R$600, ou uma pessoa mais velha que está em extrema pobreza, mas não precisa fazer uma carteira de benefícios sociais, porque isso desvirtua completamente a política. Uhum. O negócio do auxílio-doença também, não sei se você viu o detalhe disso. Hoje a pessoa, apenas com uma assinatura do médico com CRM, ele passa uma doença lá no BPC. Então imagina a quantidade de fraude que tem nisso, que o cara é amigo médico e fala que assina lá que tem uma doença XPTO
e o cara ganha esse auxílio. Então, isso precisa ser moralizado, isso está no Congresso e essas coisas precisam... Veja, gente, ele fala de auxílio-doença e fala de BPC, são dois benefícios diferentes, né? E ele está mentindo em ambos os casos. Veja, para você conseguir o auxílio-doença, que é também conhecido por benefício por incapacidade temporária, você precisa estar incapacitado para o trabalho por 15 dias consecutivos, cumprir o tempo mínimo de carência, possuir qualidade de segurado. O valor do auxílio-doença é o equivalente a 100% da média aritmética simples de todos os salários de contribuição do segurado, então você tem que contribuir, desde que não seja maior que a média dos últimos 12 salários mínimos e tal. Para dar entrada no auxílio-doença, você precisa de atestado médico, exames de laboratório, atestado de internação hospitalar, atestado de tratamento ambulatorial, CPF e CPF do empregador. O tempo de duração do auxílio-doença depende da avaliação realizada e da recomendação médica. O médico perito define o período de afastamento, que pode ter até 120 dias, né? O INSS, ele faz uma exigente, uma criteriosa análise de auxílio-doença, por isso é muito difícil conseguir o benefício, tá ligado? É mentira que é só você conseguir um atestado de um médico que você recebe auxílio-doença. Gente, isso é mentira. Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que está assistindo esse vídeo, que já tentou o auxílio-doença e que foi negado, porque não é fácil conseguir não, gente. E para receber o BPC, se você for uma pessoa PCD, você passa pela perícia no INSS. É mentira que só com atestado médico você consegue o auxílio-doença, gente. Ou o BPC. É mentira que se você tem um brother que é médico, você vai, ó, faz um atestado aqui para mim que eu vou upar, e você consegue. Isso não é verdade. Vocês entendem a gravidade disso, gente? E assim, não precisa ser assistente social, não precisa ser de política social, não. Basta advogado trabalhista, advogado previdenciário. Porra nenhuma, não. Se você for no Google e digitar lá, como consegue o auxílio-doença? Tá lá, gente. Como consegue o BPC? Tá lá, gente. Isso é mentira. Vocês entendem? Não é possível não, gente. Aí vai estar alguém dizendo, João, você fica atacando a esquerda. Atacando a esquerda como? Os caras tá mentindo, porra, para criminalizar a política social. E aí, veja, o alinhamento, né, do discurso com quem, gente? Com quem aqui, ó? Olha o que a Folha de São Paulo fez. 89% apoiam mais fiscalização para o BPC e Bolsa Família, diz Datafolha. Os caras estão divulgando a mentira de que a gente quer só aumentar a fiscalização no BPC e no Bolsa Família com discurso de combate à corrupção. E aí tá a Folha de São Paulo na campanha junto com o Globo, junto com o Estadão, junto com a Veja, junto com toda a banqueirada para atacar o BPC. Aí o Paulo Gala vai lá e faz um discurso de criminalização da população pobre. E aí por que isso é neoliberal? Gente, veja só, tem um autor francês, sociólogo, chamado Louis Vacan. Às vezes dizem que eu pronuncio o nome dele errado, mas enfim. Bota a foto dele aí na tela, Max. O Louis Vacan é bem conhecido no Brasil. A galera da sociologia do trabalho, a galera do serviço social, a galera da criminologia crítica, lê muito ele. É um autor muito bom, cara muito qualificado, um cara que é referência, inclusive, mundial na crítica ao neoliberalismo e o punitivismo intrínseco ao neoliberalismo. Ele tem vários livros publicados em português. Eu destaco para vocês dois. As Prisões da Miséria, que todo mundo que é da criminologia crítica e tal, de uma pesquisa mais crítica do direito, já leu na vida, a galera do serviço social. Botem na tela, Maxwell. As Prisões da Miséria e Punir os Pobres, a nova onda punitiva nos Estados Unidos. Punir os Pobres é um livraço de umas 500 páginas. As Prisões da Miséria é um livro menor. Se você tiver com pouco tempo, pegue o livro As Prisões da Miséria. Vocês acham fácil isso aí em PDF na internet. E leiam o debate que o Louis Vacan tá fazendo, né, melhor dizendo, sobre a criminalização das políticas sociais no bojo do neoliberalismo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. É o mesmo discurso do Paulo Gala, gente. É o discurso do pobre aproveitador. O pobre não quer trabalhar, quer só viver de política social. É o discurso do pobre aproveitador. É o discurso da fraude. É o discurso do pobre que ganha benefício muito fácil. O negócio é imoral, que tem que moralizar a coisa, que tá tudo uma bagunça. É o mesmo discurso da onda neoliberal dos anos 80 e 90 na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, gente. É o mesmo discurso dos neoconservadores do Ronald Reagan nos Estados Unidos. Isso é muito bem debatido pelo Louis Vacan no livro Punir os Pobres,
né? Da editora Rivan. Coloca aí na tela, Maxwell. Todo mundo que estuda política social, que faz serviço social, que é assistente social, já viu esse discurso, já debateu isso em sala de aula. Se tem uma coisa que a gente, que é da área do serviço social, sempre escuta, é debate sobre primeiro-damismo, sobre focalização de política social, precarização de política social, sobre assistencialismo, sobre criminalização das políticas sociais. Gente, esse é um discurso afim na flor do discurso neoliberal, de desmonte do estado de bem-estar social na Europa e de desmonte do estado cariativo, né? Que é como um debate mais científico chama nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca teve um estado de bem-estar social, mas teve um estado cariativo, um estado semi-assistencial e tal. Veja, e não tem como não chamar de neoliberal um discurso que é neoliberal e está baseado em mentira. Vocês entendem isso? E vejam, é isso mesmo, gente. Quer dizer que com participação fundamental do governo Lula, né, e sendo respaldado por vários intelectuais que se diziam críticos, antineoliberais, de esquerda e por aí vai, é isso mesmo, a prioridade do Brasil, com emenda parlamentar comendo no centro, roubando bilhões, mais de 50 bilhões, 80 bilhões, 100 bilhões por ano de emenda parlamentar, que grosso modo é tudo roubo, tudo falcatrua, tudo safadeza. Aí a prioridade do Brasil é supostos fraudes em massa no BPC. Ninguém nunca provou essas fraudes em massa e todo mundo que vai se propor a falar sobre isso é mentindo, como o Paulo Gala. É isso mesmo, o problema do Brasil é o idoso malandro, né? O problema do Brasil é o PCD malandro, né? Que tá recebendo um benefício social e que não deveria receber. Veja, para concluir esse vídeo, eu sei que ele tá ficando longo, mas uma coisa que eu acho que a gente que é comunista, a gente que tá do lado da classe trabalhadora, tá lutando para organizar a classe trabalhadora, para avançar nas conquistas, além da perspectiva teórica, política, a gente precisa ter também um sentimento de empatia, né? Um sentimento de conseguir se colocar no lugar do outro. Eu só fico imaginando, de verdade assim, só fico imaginando o que é a vida de uma mulher, porque normalmente é isso, né, gente? Sociedade patriarcal machista, quem assume o papel do cuidado é a mulher. É isso. Fico imaginando que deve ser o terror a vida de uma mulher que, por exemplo, cuida da sua mãe, cuida do seu pai, idoso, tem um filho atípico, uma filha atípica, por exemplo, ou até um irmão, né, um tio, que isso sempre sobra pra mulher. Fico imaginando, essa mulher, ela virou a inimiga número 1 dessa gente, porque ela é a malandra, né? Ela é espertalhona, ela recebe R$2.000 de benefício social. Ela é inimiga, ela tem que ser combatida. Eu fico imaginando, uma pessoa come o pão que o diabo amassou, trabalha feito uma filha da puta, não tem tempo pra nada, né? Não consegue ter uma vida, a vida dela é pra cuidar dos outros, a vida dela é pra cuidar dos outros, não tem quase que perspectiva nenhuma de futuro, e aí se decidiu, uma parte do mal chamado campo progressista da esquerda brasileira, decidiram que essa pessoa é a grande inimiga do Brasil, sabe? Essa família que tem uma mulher que é o esteio da família, que cuida dos parentes idosos, que cuida dos seus filhos, dos parentes PCDs, que consegue sobreviver graças a um certo colchão de proteção social. Essa pessoa é o inimigo, é o malandro. Aí esse bando de canalhazinho da burguesia, né, com bilhões e bilhões e bilhões de isenção fiscal, de crédito subsidiado, de dinheiro público, os caras pegam uma pracinha, né, privatiza a pracinha e dá dinheiro público de graça para o operador privado que vai gerir a pracinha. Aí nada disso é um problema. Emenda parlamentar, orçamento secreto, comendo no centro com bandido do Arthur Lira, ameaçando todo dia, dizendo que vai cumprir transparência não e quer manejar bilhões mesmo, roubar sem ninguém saber. Não, mas o problema do Brasil é o BPC. O problema do Brasil é a família pobre que recebe 2 benefícios sociais. É inacreditável, de verdade, assim. De verdade. E assim, gente, veja. Se você acha isso normal, se você acha que isso é uma opinião entre todas as outras, parabéns. Eu não acho. Paulo Gala não é meu amigo. Nunca troquei ideia com ele. Do Conexão Xangai, a única pessoa que é meu amigo é o Elias Jabor. E assim, eu sou do tipo de pessoa que se é um amigo meu falando um negócio desse, eu mandava uma mensagem pra ele no privado. Se ele sustentasse essa posição, eu nunca mais olhava na cara. Porque assim, desculpa, se é sectarismo meu, se é infantilidade, se que porra vocês quiserem chamar. Mas pra mim é inaceitável, enquanto posição humana, para além da política, tem a dimensão política aqui também, mas enquanto posição humana, alguém achar normal esse discurso
de ataque a políticas sociais, e políticas sociais que atendem a população mais precarizada, mais miserável do nosso Brasil. Gente que, no caso de pessoas idosas, trabalhou a vida inteira comendo pão que o diabo amassou e nunca teve a garantia que até 3 refeições por dia, e que pode sobreviver com um pouquinho, bem de leve, um pouquinho de dignidade, e agora está sendo tratada dessa forma. Isso para mim é inaceitável, e quem faz isso não é, nunca foi e nunca será de esquerda. É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não, se gostaram não, gostaram caralho. Espero que você tenha ficado muito puto com o vídeo de hoje, muito puto mesmo, e que você nunca aceite, em nome de proteger o governo do momento, esse tipo de canalice. É só isso que eu espero. Só isso que eu espero. E é isso. Compartilhe o vídeo, divulgue, ajude a circular. E é isso. Um beijo, tamo junto e até a próxima.